Fala galerinha, sou Felipe Bruno e o que está em jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A? Quase tudo, eu diria, né? Afinal de contas, os quatro objetivos principais no Campeonato Brasileiro, as equipes aí estão lutando por um dos quatro objetivos. Quais são os objetivos? Um, ser campeão brasileiro. 2, se classificar para a Libertadores. 3, se classificar para a Sul-Americana. E 4, fugir do rebaixamento. Ou seja, as equipes, de modo geral, muitas aí estão lutando por um desses objetivos. Tem equipes que já chegam nessa última rodada com o objetivo alcançado. Então vamos ver cada um dos cenários, cada um dos objetivos, como está a situação para essa última rodada, que será neste domingo, todos os jogos às 4 horas da tarde. O primeiro objetivo e o principal, que todo mundo começa o campeonato querendo ser, mas isso vai se diminuindo a poucas equipes, que é o título do Campeonato Brasileiro da Série A. Botafogo e Palmeiras têm chance de conquistar o título e defendem isso neste domingo. De um lado, o Botafogo, que depende apenas de si. O Botafogo tem um cenário muito favorável para conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Tem dois cenários muito possíveis e que depende de si. Vencer o São Paulo, o Botafogo é campeão. Empatar com o São Paulo, o Botafogo é campeão. Ou seja, basta o Botafogo não perder para o São Paulo, que o Botafogo será campeão brasileiro. Porém, o Palmeiras, para ser campeão brasileiro, ele precisa primeiramente ganhar do Fluminense. Se ele vence o Fluminense, ele iguala a pontuação do Botafogo, porque hoje o Botafogo tem 76 e o Palmeiras 73. Só que como os dois têm o mesmo número de vitórias, o Palmeiras, neste caso, ultrapassaria o Botafogo. E aí, por isso, o Palmeiras precisa torcer para o São Paulo ganhar do Botafogo ou torcer para o Botafogo perder do São Paulo, enfim. Essa é a combinação aí para o Palmeiras conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Botafogo joga pelo empate contra o São Paulo. Palmeiras, além de ter que ganhar do Fluminense, precisa torcer para que o Botafogo perca. E aí, para vocês, quem vai ser o campeão brasileiro 2024? Coloquem nos comentários. Agora vamos para o segundo objetivo, muito importante também no Campeonato Brasileiro: uma vaga na pré-Libertadores. Nessa última rodada, Cruzeiro e Bahia chegam com foco nesse objetivo, que é conquistar uma vaga para a pré-Libertadores. Porém, apenas um deles vai conquistar este objetivo. O Cruzeiro tem uma parada complicada, joga fora de casa contra o Juventude e o Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense. O Bahia tem 50 pontos e o Cruzeiro tem 49, ou seja, o Bahia tem a vantagem de fazer o seu resultado, ou seja, depender apenas de si para ir para a pré-Libertadores. Basta o Bahia vencer o Atlético Goianiense e, nesse caso, o Bahia conquista a vaga à pré-Libertadores. Para o Cruzeiro ir para a pré-Libertadores, obrigatoriamente o Cruzeiro precisa ganhar fora de casa do Juventude, mas tem que torcer para que o Bahia não vença o Atlético Goianiense, porque neste caso o Cruzeiro chegaria a 52 e o Bahia pararia no 51 em caso de empate. Porém, se o Cruzeiro não vencer o Juventude, o Cruzeiro no máximo chegaria a 50, teria a mesma pontuação do Bahia, caso perdesse para o Atlético Goianiense, mas o Bahia teria vitórias a mais, por isso então o Bahia está numa condição um pouco mais favorável para ficar com essa vaga na pré-Libertadores. E aí, para você, quem vai para a pré-Libertadores, Bahia ou Cruzeiro? Agora vamos para o terceiro objetivo no Campeonato Brasileiro da Série A, aquela vaga na Sul-Americana. Devido aos títulos de Flamengo da Copa do Brasil e Botafogo da Libertadores, nós teremos aí do G9 ao G14, do nono ao 14º vai conseguir uma vaga para a Copa Sul-Americana. Duas vagas já estão preenchidas. Uma é a vaga do Vasco e a outra é do Vitória. As duas equipes não podem ser ultrapassadas para as equipes que estão fora do G14, ou seja, abaixo da 14ª posição, portanto Vitória e Vasco estão na Sul-Americana.
Quem não conseguir para a pré-Libertadores, Bahia ou Cruzeiro, ficaria com a outra vaga. E ainda teríamos mais 3 vagas, que neste momento está entre Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense. O que, que temos aí de jogos, então? Às 4 horas da tarde, todos os jogos acontecendo simultaneamente, teremos Juventude e Cruzeiro. Atlético Mineiro enfrentando o Atlético Paranaense, Palmeiras pega o Fluminense e o Grêmio recebe o Corinthians. Bom, Juventude, para ir para a Sul-Americana, basta vencer o jogo contra o Cruzeiro. Em caso de empate, ele precisaria de uma combinação de resultados. O Atlético Mineiro recebe o Atlético Paranaense. Para ir para a Sul-Americana, basta o Atlético Mineiro vencer, porque ele já está na zona de classificação. Em caso de não vitória, aí ele teria que, em caso de empate, ele teria que torcer contra o Fluminense. Que o Fluminense perca para o Palmeiras, caso ou empate. No máximo, o Fluminense empate, aí o Atlético Mineiro conseguiria a vaga. Bom, e o Grêmio precisa de um empate, a não ser que o Fluminense aplique uma goleada de 5-0 no Palmeiras no Allianz Parque. E o Fluminense, para ir para a Sul-Americana, ele precisa vencer e aí ele teria que torcer ainda contra o Atlético Mineiro, ou Juventude, ou Grêmio. Então, esse é o cenário para ir para a Copa Sul-Americana. São várias equipes aí lutando pelo objetivo, e ainda temos o Atlético Paranaense. Que para o Atlético Paranaense ir para a Sul-Americana, ele, primeira coisa, tem que ganhar do Atlético Mineiro fora de casa. Em segundo, torcer para que o Fluminense não vença o Palmeiras no Allianz Parque. Ou torcer para o Juventude perder para o Cruzeiro. E aí, dessas equipes, quem vai para a Copa Sul-Americana? E por fim, ninguém quer chegar na última rodada lutando contra o rebaixamento, né? Mas nós temos aí 4 equipes nesse momento desesperador, no momento de tentar evitar o pior possível para a temporada, que seria o rebaixamento. E nessa lista nós temos Atlético Mineiro com 44 pontos, Fluminense com 43, Atlético Paranaense com 42 e Red Bull Bragantino com 41. A diferença de apenas 3 pontos deixa todo mundo dependendo apenas de si, porque a chave dessa briga está entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Os dois se enfrentam. Então o cenário é o seguinte: nós teremos o Palmeiras enfrentando o Fluminense, ou seja, o Fluminense joga fora de casa contra o Palmeiras. O Bragantino recebe o Criciúma. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense fazem aquele confronto direto. O Atlético Mineiro precisa de um empate. Joga em casa contra o Atlético Paranaense e, se empatar, o jogo se salva do rebaixamento. O Fluminense, como ele já tem 11 vitórias ali, ele tem uma vantagem que ele ficaria na frente ou do Atlético Mineiro ou do Atlético Paranaense, justamente por conta desse confronto entre as duas equipes. Ou seja, o Fluminense vai até o Allianz Parque sabendo que precisa arrancar um ponto do Palmeiras, ou seja, o empate matematicamente livra o Fluminense do rebaixamento. O Atlético Paranaense tem uma missão um pouco mais difícil, já que já exige a palavra vitória. O Atlético Paranaense precisa ganhar do Atlético Mineiro fora de casa. Neste caso, ele se salva do rebaixamento, independente de qualquer coisa. Porém, se ele empatar o jogo, ele pode se salvar desde que o Fluminense perca para o Palmeiras. Ainda tem o jogo do Bragantino, mas vamos considerar aqui que o Atlético Paranaense, se empatar, ele precisa de algum resultado para se salvar. E por fim, o Red Bull Bragantino. Apesar de estar na zona de rebaixamento, o fato confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense faz com que o Red Bull Bragantino precise vencer o Criciúma. Se o Bragantino vencer o Criciúma, ele sai da zona de rebaixamento, porque ele vai ultrapassar ou o Atlético Paranaense ou o Atlético Mineiro obrigatoriamente. Se o Atlético Mineiro perde para o Atlético Paranaense, o Red Bull Bragantino empata com o Atlético Mineiro em pontos, e aí, por conta do saldo de gols, ele se salva do rebaixamento. E o Atlético Mineiro, nesse caso, poderia ser rebaixado. Considerando ali, o Fluminense ainda está ali, e se não tiver empatado, né, que o Palmeiras tiver perdido também, ele ultrapassaria. Se o Atlético Paranaense não vencer o Atlético Mineiro, aí o Bragantino ultrapassa o Atlético Paranaense em número de pontos, ou seja, esse é o cenário. E aí, quem vai escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro? Deixa aí nos comentários. Então, resumindo, esses são os cenários aí para os 4 objetivos no Campeonato Brasileiro da Série A. Tudo em jogo neste domingo, vale muito para muitas equipes aí, muitos objetivos em jogo nessa última rodada.